Bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Vista Privilegiada. Aê! E aê! Nossa cara, né? O Vista Privilegiada, que nós vamos falar aqui de muitos assuntos, né? O nosso espaço vai falar de comportamentos, de vistas maravilhosas, de cultura, de casas maravilhosas, lifestyle e muito mais. E para abrir com chave de ouro, a gente escolheu este cenário. Não é, Carol? Fala um pouquinho pra gente desse cenário. Esse cenário tem tudo a ver com a nossa convidada. Nós estamos em Quinta do Conde. Na Quinta do Conde, aqui no distrito de Setúbal. Exatamente na Quinta do Peru. Exatamente, aqui em Palmela. Palmela. Exatamente, Palmela. Pronto. Esse lugar é maravilhoso, né? Não, lindo. Só no caminho isso aqui já brilha os olhos. Gente, eu vim pelo caminho apaixonada por esse lugar. Gente, e essa vila, né, essa moradia que a gente tá, tem tudo a ver com a nossa convidada, Chloe Maxan. Exatamente. Bem-vinda! Obrigada. Que alegria, Chloe. Obrigada por me ter convidada. É um prazer. Você está com a gente nesse nosso primeiro episódio. Chloe, eu vou te pedir que se apresente para as pessoas. Tá bem, então eu sou Chloe Maxan, sou francesa, conseguem ver pelo meu sotaque, não é? Não dá para esconder. Não, mas já estou cá. Mas já estou cá há 18 anos em Portugal. Estou cá por causa de um português, não é? Português. Exato. Então já é uma portuguesa, né? Sim, podia ser, mas pronto, é sempre a dupla identidade, acho que é giro. E então vim cá há 18 anos, sou figurinista de formação, continuo a trabalhar nesta área durante vários anos e reorientei-me, que a decoração sempre foi uma paixão minha, sempre fui ou é figurinista ou é decorador de interior. Aí eu decidi poder fazer os dois na minha vida, claro. Que é bom, é ótimo. E pronto, já trabalhei em ateliês de decoração durante uns anos, fiz várias formações e agora tenho o meu próprio estúdio de decoração de interior e pronto, está aqui onde eu trabalho. Né, do seu trabalho, que a gente já viu que é maravilhoso. Né? O nome é Ocre Creative Studio. Boa, a gente vai deixar no descritivo aqui também as redes sociais da Chloe para conhecer um pouco do trabalho incrível que ela faz. Quando ela chegou aqui na vila, que ela abriu essa casa maravilhosa pra gente, ela já foi toda nos toques, então tudo aqui tem um gostinho de Chloe e é muito interessante. E é incrível o trabalho dela, vocês vão poder ver um pouquinho desse trabalho agora durante o podcast. Os ambientes, né? Todos os ambientes que a Chloe decorou, essa moradia inteira foi decorada pela Chloe. E o design a gente pode dizer que tá incrível, né? Eu me apaixonei. E agora, antes de a gente começar com o nosso podcast, com as nossas perguntas maravilhosas, a gente quer aqui obrigada. Chloe, né? Muito obrigada. Eu aceito. Darmitos. Pesadinho. A gente adora presentear, né? A gente adora presentear quando a gente entrega as nossas casas para os nossos clientes. Exatamente. Sempre vem um presente. Aí você está com a gente presente. Obrigada. Tem um cheirinho, né? A casa tem que ter, toda casa que tem alma tem que ter o seu cheirinho. Pois é importante. Não é? É importante, sim. Para personalizar as casas. Exatamente. Que giro. E adoro a cor também. Nossa, tá giro. Olha que giro. Muito giro. Obrigada. Você goste. Gosto imenso. A gente fala muito de casas com alma, né? Nós somos 3 apaixonadas por casa, convidamos mais uma apaixonada por casa e as casas com almas, elas têm cheiro. Aqui. Depois eu já levo. Exatamente, é seu. Então as casas com alma, elas têm cheiro, elas têm textura e a gente percebe que a Chloe, ela tratou de cada detalhe nessa casa. A decoração realmente ela é pensada, né? Exatamente. E Chloe, qual foi a tua primeira impressão quando chegaste aqui em Portugal?
quando conhecesse as casas, por exemplo? É assim, quando cheguei em Portugal, eu cheguei diretamente em Lisboa, no centro de Lisboa, e nós, como companheiro, procuramos casas no centro de Lisboa, que na altura, pronto, Lisboa era muito diferente do que é agora, não é? Eu imagino. Já agora levou toda uma reestruturação. E nós procuramos um sítio bastante autêntico, que eu gosto imenso disto em Lisboa, com vida, com uma vida de bairro. Nós chegámos na Madragoa, que é um bairro, é lindo, tem bem original, é um bairro português mesmo, sim, muito autêntico. Tem na altura das festas de Lisboa, tem os churrascos da Focha, a sardinha, agora o próximo mês de junho são as festas dos Santos e aquilo ferve. Sim. Exatamente. E lá as casas são pequenas, são baixo teto, são divisões pequenas, e isso é diferente do que eu estava habituado mesmo. Pronto, em Paris também tem bairro com estas casas, com as divisões, sim, mas se calhar não tanto, e os prédios são muito perto uns dos outros, tu abres a janela e tu dizes olá vizinha, muito mas muitas vezes as casas são viradas para o Tejo, isso é maravilhoso. A luz de Lisboa é lindíssima, não tem nada a ver com Paris. Acho que toda a gente que vem aqui em Lisboa apaixona-se pela luz de Lisboa. Exato. E isto entra dentro de casa. Vamos falar aqui uma coisa, quanto à decoração, quanto ao design, assim, você atendendo os seus clientes, o que as pessoas assim gostam, qual que é eu vou fazer uma pergunta mais específica. Qual que é o maior erro das pessoas em querer decorar sozinho? Por que as pessoas fazem isso? Porque tem muita gente que tem aquela coisa de não vou contratar, quer dar um de decorador, como as pessoas às vezes acham que são médicas, né? Olha, eu vou me automedicar, às vezes acham que são decoradores, né? E acabam querendo se decorar sozinho. Por quê? Porque erros. Uma casa é algo muito pessoal, portanto eu percebo perfeitamente que alguém não quer entregar a sua casa para outra pessoa, não é? Sim, que muitas vezes não conhece, ou até pode conhecer, mas pronto, tem que haver imensa confiança com o decorador de interior. E as pessoas dentro da casa é a sua alma. Sim. Portanto, o erro que podem fazer é não pensar na globalidade da casa, não pensar as proporções. Por exemplo, olha, vou falar de um tapete. Vão gostar de um tapete numa loja, mas não vão ver antes qual é a medida certa que o tapete tem que ter na vossa casa. Muito, né? Isso, proporções. E às vezes você acha que o tapete tem a medida, você tirou a medida, mas leva para casa não ficou legal. Não fica bom. É isso, não tem a ver só com a medida, tem a ver também com a cor do tapete, e combina com tudo o resto. Over demais, enchendo demais. Sim, é isso. Ponto, não podem, todas as peças não podem ter o foco. O foco, não é? Tem que haver assim um equilíbrio, e muitas vezes acabam por gastar mais dinheiro a fazer erros assim, ou então ficar cansados depois de um mês ou dois e pronto, acabar por comprar outro. Pronto, ou seja, acham que vão gastar mais se contratarem. É possível, sim, porque um decorador de interior adapta-se ao orçamento do cliente, não é? Não vou chegar aqui e dizer, olha, vocês têm que gastar X. Não, vocês é que têm que me dizer qual é o vosso budget, qual é a vossa expectativa, e o decorador de interior não está aqui para impor coisas, porque eu estou aqui para vos ajudar, estou aqui para ajudar o cliente, porque a casa não vai ser minha, a casa vai ser a vossa. Portanto, vocês é que têm que sentir bem, você é que tem que estar de acordo com as escolhas que o decorador fez. Isso é muito interessante você estar falando, porque às vezes a gente tem uma questão que eu não vou contratar porque eu não tenho condições de contratar, né? Ou porque vai ser tudo muito caro. E quando você entra numa fala que você diz que você se adapta ao orçamento do cliente, isso abre muitas portas para a gente
entender que é possível para muita gente fazer um projeto com decorador de interiores, né? Não, e podemos começar, olha, se a vossa preocupação inicial é a sala, pode começar pela sala e depois de alguns meses, de alguns anos, aí o espaço é cheio, fazemos o quarto, pronto, é adaptar, é uma adaptação constante. Eu vejo que sim, um erro que as pessoas cometem, e eu acho que isso também é a quantidade de informação que a gente tem, né? Hoje a gente tem o telemóvel na mão, a gente tem muitas coisas, tem os programas de televisão, os americanos, né, vieram com uma enxurrada de programas de decoração, faça você mesmo. Exatamente. Olha as imagens do Pinterest e fala assim, olha, eu quero a sala assim, eu quero a cozinha desse jeito. Mãos à obra, vou fazer tudo. Gente, eu amo Irmãos à Obra, não posso falar nada, porque vocês sabem que eu sou da obra. Exatamente. E aí elas olham e falam, só que daí, quando vai tentar ver aquela foto bonita do Pinterest e vai olhar o seu próprio ambiente, não combina com o estilo da casa. E às vezes acha assim, não, isso aqui eu vou substituir e ver, fica uma miscelânea, fica tudo muito bagunçado. Eu acho que o olhar do decorador, ele consegue olhar o todo. Exatamente. E se concentrar num orçamento. Exato. Né? Eu acho que é um pouco disso. Numa casa tem que se perceber também como é que as pessoas vivem dentro desta casa. Tem uma história, não é só objeto. Por exemplo, este sofá. Este sofá foi pensado mesmo para esta sala, porque aqui eu não queria algo virado só pela televisão, não queria algo virado só para o interior da casa, eu queria algo que seja um pouco versátil, é isso, ou seja, pode estar virado pela televisão num dia de um jogo de futebol, pode estar virado pelos convidados, mas também é importante o exterior, né? Pronto, então é tudo uma adaptação, uma peça que vocês vão ver numa loja, se calhar não vai se adaptar ao seu ambiente, na sua vida, portanto tem que se pensar estas coisas todas, e isso é só experiência, não é? A história do cliente é bastante importante também, né? Exato. E eu acho que agrega muito valor às moradias, às vilas, né? Nós como os consultores imobiliários, quando nós encontramos um imóvel, às vezes ele é vendido já todo decorado, mobiliado, tudo isso agrega um valor maravilhoso também. Exatamente. E, por exemplo, eu vejo aqui, Chloe, no teu projeto, que a gente tem aqui um sofá com texturas, com almofada com textura, que tem a textura ali nas luminárias. Estão maravilhosas. Então, assim, a cadeira, então tudo tem uma ligação. Sim. Então, quando tem um profissional, ele consegue ter esses olhares. Então, além de agregar valor à vida da pessoa que vai viver confortavelmente, visivelmente, né? Exatamente. Agrega tem esse aconchego, tem essa linha, toda essa história. Nossa, é incrível. Eu também fico, assim, dá aquele quentinho, eu digo, né? Porque essa história. E é bom que você tenha falado isso, porque as pessoas perceberem que a gente pode contratar um designer, né? Que não é assim, impossível. Nossa, eu não posso contratar um designer porque vai me sair caro, não. Então, as pessoas que você adequa o valor, né? De acordo com o cliente. Sim, completamente. E isso agrega valor no imóvel, porque a gente sempre olha não só a vida, porque você sempre trata das pessoas para que elas vão viver com aquele ambiente. Sim. E a gente tem um olhar, né, uma vista privilegiada, porque a gente olha também, tem a visão de mercado. Então um imóvel desse, da forma que está, é um imóvel que seria realmente muito valorizado e agregou. Né? Então agrega valor ao imóvel também, uma boa decoração, algo pensado e elaborado. E é interessante que, assim, dentro de... Você falou quando você chegou, né, em Lisboa, em Portugal. Quando eu também cheguei e comecei a ver casas e trabalhar no mercado imobiliário, foi interessante porque eu comecei a sentir dificuldade quando eu entrava nas casas e vi que não existia lavanderias, né? Os nossos espaços, que no Brasil pra gente é tão comum, por mais menor que sejam os imóveis, você tem um espaço de lavanderia, você tem um lugar onde você põe suas máquinas e tudo mais. Estenda suas roupas. Pra mim fazia muita confusão a gente ter que estender as roupas do lado de fora. Sim, nossa, isso é um impacto que a gente é um impacto que a gente teve logo. Essa também não se faz. Também. Não se faz, não. Pois, mas eu já vi em outros países, em Itália. Sim, Itália, com roupa por fora, né? Eu achei até que na França fazia, mas não. É bom saber essa informação. Isso pra mim, assim, me gerou até... Aí depois, obviamente, eu me acostumei, né? Obviamente, porque você entra numa cozinha, você começa a ver que as pessoas criam os espaços para ter o seu espaço de lavanderia, não é? Sim. É isso também para
para você que trabalha com design de interiores, criar esses espaços para dar mais versatilidade, né, à casa. Ou também tem pessoas que colocam outros ambientes da casa como esse espaço de lavanderia, porque não tem. Exatamente. Agora, nas construções novas, a gente já começa a ver lavanderias. Sim. Né, em alguns espaços. Não, assim, as casas que foram construídas nos anos 30 não respondem às nossas necessidades de hoje. Exatamente. Portanto, tem toda esta adaptação dos espaços que têm que ser atuais e se adaptar à vida das pessoas agora. Pronto, isso, se calhar daqui 50 anos, as casas agora não vão ser adequadas à vida daqui 50 anos. Exato. Portanto, é toda uma adaptação. Eu penso mais como as cozinhas, né? Porque toda a gente sabe, porque se não sabem, vão saber, gente. Que eu amo gastronomia. Graças a Deus. Alguém sabe cozinhar nesse grupo. Eu sei, mas ela sabe muito. Então, assim, eu quando eu vou atender meus clientes, eu acho bem importante essa questão de a gente entender a história do cliente, né? Porque além dessa parte cultural, eu acho que tem essa parte emocional, pelo menos eu entendo muito essa parte emocional da cozinha. Então aquela família que está acostumada a receber, que tem uma história com os avós, com a família ali, que foi criada na cozinha, né? Porque tem essa coisa, né? De fazer a comidinha junto, de estar com os avós na cozinha, de estar com a família. Então ela vai gostar de receber, ela vai gostar de uma cozinha mais aberta, ela vai gostar disso. E tem aqueles que não gostam, que você não vai ver uma gota de água na sopa da cozinha, né? Da pia. Então isso também eu acho que é bem importante. Além da cultura, você vê essa parte emocional e conhecer a história do cliente, como os bidês aqui também, porque eu lembro de bidê no Brasil, gente, eu era criança, na casa dos meus avós. Bidê na minha casa. Também. Não é minha idade, mas quando eu cheguei aqui, eu vi que muitas casas ainda possuem e ainda mas vocês não sei se sabem, mas é obrigatório. Pois então, é obrigatório. É como o banho, ter um banho numa gente. Então eu vi isso essa semana. Desculpem, mas eu estava ignorante nesse assunto. Mas as obras novas ainda existem porque é obrigatório. Sim. Ainda ter o bidê, mas é uma coisa cultural. Sim, aliás, por exemplo, esta casa, o cliente é estrangeiro. Para ele não fazia sentido nenhum. Mas o arquiteto português, ao início, o Paulo Braga, que fez esta casa, ao início pôs um bidê em cada casa de banho. E para o cliente não fazia sentido, então pronto, adaptou-se. Mas são obrigatórios em todas as casas? Não. Todas as casas de banho não. Tem que haver uma. Sim. Pronto, e com banheira também, não é? Sim. Ou ainda tem a exigência da banheira, não é? Quando tem, por exemplo, duas casas de banhos. Acho eu, não vou também. Olha só como é que é essa questão, né, também da cultura que é muito forte, e aí tem as exigências e a gente tem que cumprir. Eu vou contar uma história interessante quando a gente fala em ouvir o cliente, né? Nós como consultoras, você como decoradora, é muito importante a gente ouvir o cliente. Eu tenho uma paixão por azulejos portugueses, neta de portugueses, então a minha casa no Brasil é azulejos portugueses, é uma cozinha aberta parecida com esta, um balcão todo de azulejos portugueses. Quando eu cheguei aqui, um dos imóveis que eu fui vender foi um apartamento. E eu cheguei, tinha no corredor um monte de azulejo português. Eu achava aquilo lindo, máximo, lindo. Eu falei, uma autêntica casa portuguesa com esses azulejos, que não é azulejo português, é só azulejo, né? Sim. Pra gente que vende lá é azulejo português e é muito valorizado, né? No Brasil a gente ama azulejo português. Aí, toda vez que eu ia levar um cliente para conhecer o apartamento que estava à venda, eu olho esses azulejos, não sei o que. E eu ia toda vez enaltecia os azulejos. Até que eu percebi que todo mundo queria, a hora que comprasse aquele apartamento, partir tudo e tirar os azulejos. Então, assim, é importante também a gente ouvir o cliente, porque mesmo aquilo que seja, combina com o ambiente, combina com a casa, mas não é o gosto do cliente. Pois não, nós não estamos cá para encontrar ou para fazer uma casa para nós, portanto é todo virado pelo cliente. Sim. E a mesma coisa nós não temos que ser apaixonados pela casa, quem tem que se apaixonar em casa é o cliente. Sim. Nós temos que sim procurar dentro da nossa profissão que o imóvel esteja de acordo, com documentação toda ok. Exatamente. E ouvir aquilo que o cliente quer. E claro, como também a gente tem um tiquinho, a Amanda também tem arquitetura, eu estudar a parte de obras também. Então a gente ouvir o cliente e falar, olha, mas você pode fazer diferente, você pode partir, você pode abrir, um toque de decoração daria essa claridade. Enfim, meninas, isso, a gente tem que ouvir o cliente sempre.
bem importante. E o que é interessante também, que nesse projeto, pelo menos tu tinhas me comentado, e acho que não é um desses, você já fez outros projetos assim, que é o chave na mão, né? Sim. O cliente quer que tu faças tudo, né? Desde montar as mobílias, comprar as mobílias. Sim, até o telher. Até o quê? O telher, os telheres, os lençóis de cama, tudo. Sim, tudo. sim. E isso aconteceu nessa casa. Aconteceu Exatamente, sim. do jeito que tá, né? Sim. E normalmente acontece com um cliente estrangeiro, a maioria das vezes, que compram uma casa, pode ser uma casa, a casa onde é que eles vão morar para muito tempo, ou então uma casa secundária, onde, por exemplo, eu tenho um cliente que estão cá 6 meses em Lisboa, 6 meses no Brasil. Estas é uma casa secundária para passar umas férias, eventualmente para alugar, pronto. Portanto, isso acontece, mas também eu posso só fazer a parte dos textos, por exemplo, os cortinados, mas claro que para uma decoradora de interior é mais interessante fazer um projeto ao chave da mão, porque assim eu vou escolher as almofadas que combinam com o sofá, também, pronto, todos, é o vaso, claro, uma vela, ornados dentro do teu projeto. Sim, porque isso acaba por fazer parte da casa, é tudo e aí uma você vivência. apresenta para o cliente a estrutura de cores, de texturas, para ele ter uma ideia do que vai ser, peças ou outras chave, e o restante acaba sendo mais a sua sintonia com aquilo tudo que você ouviu, certo? Sim, assim, primeiro temos que perceber o que é que o cliente gosta, não é? Sim. O ambiente que ela gosta, as matérias que ela gosta, o ambiente com quem ela se identifica. Portanto, apresentamos um conceito, um conceito com algumas texturas, umas amostras de tecidos, a cor da madeira, porque é a mesma coisa, uma madeira tem milhares de cores. Portanto, as pessoas respondem, portanto, tem várias fases, tem a parte do conceito, depois tem toda a parte da mobília, apresentar cada peça, e o cliente aprova tudo. Aprova ou recusa, depois é só uma questão do avanço de um projeto. Se o cliente não gosta, encontramos outras coisas. Se o cliente gosta, continuamos. E estamos aqui por clientes. Pois é, vamos evoluir. Inclusive, nós criamos, né, a ideia do podcast foi essa, de ter um podcast que a gente falasse pro cliente, né, que gosta de casas, que pretende comprar uma casa, ou que já comprou e quer cuidar da casa como as dicas da Chloe, ou que quer futuramente comprar uma segunda, fazer um investimento. Exato. Então, o nosso universo gira em torno de atender da melhor forma possível o cliente, com escuta, com carinho, com atenção. Esse é o nosso trabalho. E, Chloe, fala um pouquinho da importância do homestaging para esse trabalho, porque assim, eu fico pensando logo assim, quando a gente vai nessas lojas, eu não sei se a gente pode falar o nome das lojas aqui, né, mas a gente vai nessas lojas de departamento grande, é um grande homestaging, né, a gente vai lá e a gente fica com vontade de comprar tudo, não sei vocês, mas eu entro, a gente entra naqueles quartos, eu queria um quarto assim, entrou pra comprar copo, sai com um carrinho, eu queria uma cozinha assim, é um grande homestaging, né, sim. Então qual que é a importância? Sim, muitas das vezes os clientes não conseguem se projetar num espaço vazio, o que é normal, não é? Super normal. Sim, portanto, do momento que tem já um sofá, umas almofadas, não é preciso saber muita coisa, mas só isso vai fazer com que o cliente se projeta na casa. Sim. Ou seja, realmente eu vejo-me aqui ver o futebol, ou vejo-me aqui estar com os netos, pronto. Depois Às vezes só falar não basta, né? Eles têm que visualizar. Tem que ver. E muita gente também precisa disso para ver as proporções, porque se uma casa não tem nada, vai pensar, a casa parece pequena, se calhar o meu sofá não cabe, a minha mesa não cabe. Exato. Se já tem as coisas, já conseguem perceber os volumes da casa. Sim, se contratarem uma design, então melhor ainda. Exato. E aí as coisas já vão estar lá, e aí é outra coisa, né? A casa valoriza mais. Casas no mercado imobiliário que tem homestaging, elas vendem muito mais rápido. Vendem a renda assim muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque o cliente consegue isso. Exatamente. Essa visão que
que a gente tem das lojas onde eles criam esses ambientes, e quando a gente contrata profissionais como a Chloe, que consegue valorizar aquilo, os clientes conseguem se imaginar, como ela disse, aqui cabe uma mesa, aqui, que lindo sofá, afinal cabe nessa sala. E não é só isso, é o primeiro, como é que vocês chamam a atenção ao cliente? É as fotos. Se tem uma foto do interior vazio, claro que um ou outro que está com mobília ou está com uma decoração mais atrativa, o que o cliente vai querer ver? Vai querer ver a outra casa. Antes daquela que tem as paredes vazias, ou então tem as paredes... Tem que trazer alma. A gente fala de casa, tem que trazer alma. E tem que, eu acho que também ser aquela coisa meio neutra, porque se você traz muita personalidade, uma coisa quando a gente vai preparar um imóvel para fotografar, para poder fazer a promoção, colocar os anúncios, essas coisas todas, a gente também tem que despersonalizar o imóvel, mas ao mesmo tempo deixar neutro, agradável, acolhedor. E você faz esse trabalho também. Sim, também posso fazer, certo. Eu me lembro que teve um caso de um apartamento que eu pus pra vender e ele tava vazio, não sei se tu lembra dessa história. E eu tava com muita dificuldade de vender. Todo mundo que chegava lá no apartamento, no imóvel, não conseguia se ver ali. Não, a sala era pequena e tinha uma ligação com a cozinha aberta, mas como é que vai caber o sofá? E ficava sempre... E aí eu, com a minha ajuda, faz alguma coisa para que eu consiga mostrar para as pessoas que aqui cabe um sofá. E aí ela fez um projeto para mim, não é? Lembra disso? Sim. Isso facilita, isso facilita pra gente divulgar nas redes sociais ou nos portais imobiliários, como também mostrar para o cliente na hora, olha, esse aqui é a casa como ela poderia ficar, aqui cabe um sofá de 2 lugares. Ótimo. E as pessoas conseguem visualizar melhor, é muito mais fácil. Um projeto 3D, né? Uma coisa assim que facilita. Exato. Modernidade. Exato. Agora a gente chegou na hora de quê, Carol? Spotlights. Ai. Cheio de surpresas as meninas. Sim. Ulala. Porque assim, os spotlights, só para você ter uma ideia, a gente vai te fazer perguntas e com uma frase simples ou uma questão simples, é como se fosse um ping-pong. Ok. Tem ping-pong aqui em Portugal? Como é que é o nome? Sim, não, tenis mesa, acho. Também não sou a pessoa certa para dizer. Então vamos lá, começar, Chloe. Sim. Item que você valoriza numa sala? Eu diria têxteis para o conforto, ou seja, por exemplo, cortinados, um tapete, as almofadas, tudo que traz o conforto de uma sala para poder estar com os amigos, a conviver. A próxima. Ótimo. Um item, uma área esquecida na decoração, que as pessoas esquecem. Ou que deixam por último? Sim, eu diria, que deixam por último, mas que não faça sentido nenhum, porque quando a gente chega numa casa, chegam numa entrada e a entrada da casa exato, não faz sentido, mas é o primeiro impacto que as pessoas têm, ou seja, a pessoa que mora lá e os convivos, ou seja, é um sítio que tem que ser prático, tem que ser prático e também a cara da pessoa, não é? Sim. Sempre. Agora, uma cor que traz acolhimento. Você chegou, aquela cor, não pode faltar. Então tem que ser tons neutros, mas o que chamo tons neutros é tons da terra, ou seja, não pode ser um laranja super como nós temos aqui em exato, por exemplo, o azul do céu, pronto, umas cores que não se identifica tão facilmente, ou seja, isso é um azul, mas um azul cinzento, pronto. Ok, muito bom. Cores naturais. Ok, boa. E para finalizar então esse spotlight, qual que é o lugar da casa que você considera nos últimos tempos que está sendo mais valorizado? Assim, nós há uns anos convivemos todos com o Covid, não é? Sim. E este Covid trouxe o trabalho em casa. E eu trabalho em casa, e isso quer dizer que temos de ter um espaço para trabalhar. Ou seja, um escritório em casa agora é o que muita gente... Faz todo sentido, não? Sim, o que muita gente pede e que não tinha antes, portanto... Tem que encontrar um agora sítio. faz mais sentido, né? Depois dessa era da pandemia. É isso.
Então quero agradecer, Chloe, pela sua presença, pela sua disposição. Muito obrigada por ter vindo no nosso primeiro, né, o nosso episódio. Foi ótimo. Obrigada por ter aberto uma porta do seu projeto. Sim, é um privilégio ser a primeira convidada e estar aí com vocês. Nossa, é um privilégio, porque assim, de apresentar o seu trabalho, que é fantástico. Obrigada. Assim, eu acho que as minhas são de acordo e vocês vão ver um pouco desse trabalho da Chloe. Sigam-na nas redes sociais, né, na Ocre, vai estar marcadinho aí, não vou falar para não falar errado, Ocre Studio, alguma coisa para não... Creative Studios, tudo bem. Isso, para não falar errado. Lembrando que somos consultoras imobiliárias, se vocês gostarem de imóveis, de casas, deste imóvel que vamos, né, que estamos apresentando, temos muito mais, entre em contato conosco pelas redes, nos nossos contatos. E também para partilharem o nosso podcast, que só começou, gente, tem muita coisa boa por aí que vai vir, né? Temos aqui o nosso próximo episódio, vai ser incrível. Pode dar spoiler? Não, né? É melhor não dar spoiler. Não vou dar spoiler. Não dá, agora não. Dá depois, gente. Não vou dar spoiler. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado muito. Estamos aqui, pronto, fazendo com muito amor e carinho para vocês. Isso aí. É isso. Então, gente, partilhem, divulguem para as pessoas que gostam de casas, designs, que querem conhecer um pouco desse mundo aqui em Portugal. Estamos totalmente disponíveis e aguardamos vocês também para o próximo episódio. Nós agradecemos a Chloe e assim, a gente quer trazer no nosso podcast um pedacinho de cada uma da cultura aqui em Portugal, porque Portugal não é feita somente de estrangeiros, é feito também de portugueses, como é óbvio. Exatamente. Nós somos aqui, estamos num país estrangeiro, mas com muita alegria, Portugal nos recebeu de braços abertos e a gente quer sempre trazer aqui a ajuda ao cliente. O foco é o nosso cliente, o que ele precisa saber, o que ele quer saber, o que faz sentido. Então também pode deixar nos seus comentários o que vocês querem ver aqui no nosso podcast, quais são os profissionais como a Chloe. Queremos trazer aqui também advogados, queremos trazer ícones também da área de arquitetura, decoração, enfim. O espaço aqui é para falar de casas e casas com alma. Muitíssimo obrigada e até o próximo episódio. Obrigada. Até o próximo.